águas profundas da diástole. Esta noite, nós vamos mergulhar profundamente na diástole, tá certo? Então, eu convido agora o querido residente Douglas para nos retratar o caso clínico. Pronto, doutor. Boa noite a todos. Eu sou R1 de Carlos de Messejana. Vamos dar início aqui ao caso clínico. Todos estão me ouvindo? Sim. Pronto. É uma mulher de 65 anos, procedente de Fortaleza, procurou o ambulatório com queixa de dispneia aos grandes esforços em progressão, acompanhada por leve edema de membros inferiores. Ela negava dispneia paroxística noturna, angina e infarto prévio. De comorbidades, a paciente era obesa, diabética há 10 anos, hipertensa há 20 anos. Era tabagista e apresenta roncos noturnos intensos. Não faz dieta e se considera muito ansiosa. De medicações que ela faz uso de losartana 100 miligramas dia, metformina 1 grama dia e simvastatina 20 miligramas dia, certo? Ao exame físico, essa paciente pesava 75 quilos, a altura de 150 centímetros, uma PA de 160 por 100 e uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. A ausculta cardíaca tinha ritmo cardíaco regular, presença de B4, sem sopros. A ausculta pulmonar tinha murmúrios vesiculares universais com crepitações basais. No exame abdominal não tinha nada de nota, e nas extremidades tinha leve edema de membros inferiores. Dos exames laboratoriais, essa paciente tinha uma glicemia de jejum de 152, glicemia pós-prandial de 250, hemoglobina glicada de 8, colesterol total de 260, HDL de 25, LDL de 175, triglicerídeos de 300, creatinina de 1,4 e a relação albumina-creatinina de 40. Olha, eu acho que cada um de nós já se identificou com um paciente aí, identificou algum paciente do seu consultório. Então, nós temos várias coisas a discutirmos aqui. E eu convido a linda Rebeca, que eu tenho prazer, porque eu a vi criança, e hoje ela vai discutir um caso conosco. Então, Rebeca, a palavra é sua. Contextualize essa história. O que é que tem de importante e o que você faria, o que você solicitaria para a investigação dessa dispneia? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca Tomé, sou R2 da Cardio, aqui do Messejana. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o caso dessa paciente. É uma paciente idosa, obesa, hipertensa e diabética de longa data, já com esse diagnóstico prévio, né? Já fazendo acompanhamento, porque eu já tomava algumas medicações, mas claramente fora da faixa, descompensada, tabagista, tinha essa história de roncos noturnos, que poderia a gente até pensar em alguma apneia do sono, alguma comorbidade desse tipo. E assim, essa paciente chegou com queixa de dispneia, tinha crépitos basais, tinha edema leve de membros superiores, e chegou para o consultório assim, com essa queixa. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando recebe um paciente dessa, é calcular o score de risco global dela. A gente, como cardiologista ou como clínico, deve calcular independente de qual tratamento você vai instituir nessa paciente. Então, assim, pela diretriz de dislipidemia mais recente, ele indica o score global de risco para a gente calcular. Ele envolve aterosclerose documentada, pelo menos 50%, independente de ser sintomático ou não, hipertensão, diabetes, o valor do LDL, do colesterol total, se tem história de aneurisma, se já teve algum evento, se é diabético ou não, principalmente, tipo 1 ou tipo 2. Enfim, não precisa decorar a pontuação, porque tem várias calculadoras, tem a própria Sociedade Brasileira já disponibilizou um link, tem aplicativo, que você praticamente coloca os dados do paciente e ele vai dizer para você o risco, se é baixo, moderado, alto, muito alto risco, certo? Essa paciente se enquadra numa situação de alto risco, certo? Então, lá, a meta para a gente, uma paciente dessa de alto risco, seria uma LDL de 70, certo?
que no caso, ela não estava atingindo, a LDL acho que está 170 e pouco, se eu não me engano. E, para começar, a gente já teria que mudar a estatina dela, estava só com SINVA de 20, aí teria que mudar para algum de alta potência, ou pelo menos, no mínimo, aumentar a SINVA para 40 miligramas e acrescentar o ezetimibe. E assim, já que o título da aula é disfunção diastólica e insuficiência cardíaca diastólica, essa paciente tem várias comorbidades não tratadas, idosa, tem vários fatores de risco, que poderiam ser, na verdade, ao invés de só de risco, serem fatores etiológicos de uma insuficiência cardíaca, né? Que uma a principal também, é a insuficiência cardíaca diastólica com fração de ejeção preservada, por exemplo. Que, no caso, a gente teria que manejar todas essas comorbidades, controlar a hipertensão, porque essa tensão no ventrículo vai desencadear estresse, estimular o espessamento do ventricular, hipertrofia, a própria desglicemia crônica, a de jejum dela estava 150 e pouco, a glicada de 8, enfim. A pós-prandial, acho que estava também fora da faixa. Já é sabido que estimula a disfunção diastólica. Então, ao longo dos anos, essa paciente foi desenvolvendo essas disfunções com essas comorbidades não controladas, a obesidade, o fato de ser mulher, também é como se fosse um fator de risco mesmo, e pode ter ocasionado e gerado nela, nesse momento, a esse ponto, depois dessas décadas de não controle, uma insuficiência cardíaca, né? Diastólica, provável fração de ejeção preservada, mas a gente vai precisar do eco. Primeiro a gente vai precisar do eco, vamos avaliar, dependendo do eco, se vai ser esclarecedor ou não. Outros exames de imagem, ou testes de esforço, enfim, ver o eletro dela de duas derivações, se tem alguma coisa para isquemia, porque, querendo ou não, é uma causa de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida ou preservada, a isquemia miocárdica, que vai ter que ser tratada também. Enfim, vamos ter que, além de estratificar o risco, cuidar das comorbidades, vamos ter que fazer mais alguns exames complementares para dar um real diagnóstico dessa paciente, né? De insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada. Muito bem, Rebeca. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. E o interessante é que essa visão holística do paciente, ela é mandatória. E se você assim não se conduzir, você está agindo de forma antiética, tendo em vista que qualquer uma dessas comorbidades aqui comentadas por você podem evoluir para a disfunção diastólica. Então, claro que foi solicitado um ecocardiograma. Eu solicito a participação da residente de eco, doutora Lília, para ler a conclusão do eco. Oi, pessoal, boa noite. Sou Lilian, residente do ECO. Então, o ECO demonstrou dilatação atrial esquerda com volume indexado do átrio esquerdo 43, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, contratilidade global e segmentar preservada, função sistólica normal do ventrículo esquerdo, 55% pelo Simpson, função sistólica do VD também normal, com TAPS de 9, S' de 10, FAC 39, a disfunção diastólica, grau 2, né, moderada do ventrículo esquerdo, as válvulas de aspecto senil, mais normofuncionais, o pericárdio normal, a aorta também normal, e a veia cava dilatada e com colapso inspiratório maior do que 50%. Colaba bem. Então, muito obrigada, Lília. Então, nós estamos vendo que a coisa já está se aprofundando. Não é um caso tão simples. A diástole dessa paciente é retratada por esta conclusão com alterações. E, antigamente, uma vez um clínico me parou no hospital, lá em Messejana, e disse: Aninha, todo mundo é déficit de relaxamento, né? Olha, eu fiquei tão chateada com isso, porque é isso, todos os cálculos que a gente fazia e as graduações, será que na visão do clínico só era déficit de relaxamento? Será que a gente deve usar esse termo?
quando eu coloco o grau 2, o que é que o clínico faz ao receber esse exame? Qual a importância desse volume indexado? Né? Por que, que ela tem hipertrofia concêntrica? Então, mais uma interação. Vou chamar a querida Raíza para comentar na visão de R2 de cardio como que ela percebe, se ela tivesse no consultório, no ambulatório, o que é que ela, como que ela sente, qual o feeling diante de uma conclusão ecocardiográfica dessa natureza. Com você, Raíza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raíza, eu sou R2 de Cardiologia do Hospital de Messejana. A Rebeca já fez uma leitura clínica da paciente, né? Um paciente de 65 anos, feminina, pós-menopausa, provavelmente, né? Hipertensa, diabética, tabagista, obesa, tem o IMC aí calculado de 33, certo? É uma paciente que tem um transtorno de ansiedade, talvez, né, o que talvez dificulte a adesão ao tratamento. É uma paciente com histórias, assim, com uma história sugestiva de apneia obstrutiva do sono, né, um diagnóstico que deve ser buscado e tratado, porque pode ser perpetuadora da hipertensão. E no exame físico, antes mesmo de ver o eco, a gente já tem sinais de insuficiência cardíaca. É uma paciente que tem uma B4, que se traduz por um aumento da pressão de enchimento. Está dando para escutar bem? Tá, vamos desligar os microfones, os demais participantes, para melhorar a fala dela, por favor. Bom, Pode ir, Raíssa. E aí é uma paciente que no exame físico, aliás, pela anamnese mesmo, né, uma queixa de dispneia aos esforços, edema de membros inferiores. No exame físico, se complementa essa hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca, né? É uma paciente que tem B4, que significa um aumento da pressão de enchimento às custas de contração atrial, tem edema de membros inferiores, tem crepitações nas bases pulmonares, o que talvez se traduza por uma sobrecarga volêmica. E aí, na avaliação complementar com os exames, né? Um eletro, um raio-x que talvez assim, sejam sugestivos de insuficiência cardíaca, mas lembrando que esses exames são, às vezes, pouco específicos ou pouco sensíveis para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e realmente o ecocardiograma se impera, né, para o diagnóstico, para auxiliar a gente no diagnóstico. E um BNP também. No ecocardiograma, a gente tem esse achado de disfunção diastólica, grau 2, né, grau moderado, né? Esse achado ele fica entre alteração da distensibilidade do ventrículo e padrão restritivo, né? Fica mais ou menos nesse meio termo, mas já traduz uma lesão de órgão-alvo, né? É uma paciente que tem hipertensão, né? Tem disfunção vascular, né? Numa visão mais tradicional, né? A gente tem que a hipertensão arterial sistêmica e a disfunção vascular elas vão gerar uma hipertrofia concêntrica no ventrículo esquerdo, levando a uma disfunção diastólica, que pode, por sua vez, levar de maneira retrógrada a um acometimento do átrio esquerdo, né? Antes, a visão era muito assim, muito mecânica, né? O ventrículo, aliás, o aumento da pressão sistêmica, levando a uma disfunção ventricular, né, de relaxamento, que por sua vez levava a uma disfunção do átrio esquerdo, aumento da pressão pulmonar, às vezes levando a FA, e às vezes, e por sua vez levando a disfunção de ventrículo direito também. Mas hoje em dia a gente tem que a hipertensão, o diabetes, a obesidade são condições inflamatórias, né, sistêmicas, que podem gerar uma disfunção cardíaca global, né? Então, a disfunção diastólica, na verdade, ela é uma tradução da agressão dessas comorbidades, né? Uma tradução da lesão de órgão-alvo, e aí a gente tem que ter esse ponto de vista de disfunção endotelial, disfunção inflamatória sistêmica, né? Existe uma agressão local, mas, né, levada por condições das comorbidades mal controladas dessa paciente. É uma paciente que tem a pressão de 160 por 100 no exame físico, tem um LDL acima do nível esperado, a glicemia está acima de, a HB glicada, né, está acima de 7, a pressão está acima de 130 por 80, que no caso dela seria o ideal, né, a meta para ela, de acordo com a diretriz brasileira.
a última, né, do ano passado. E aí é isso, assim, é uma paciente que realmente tem as comorbidades mal controladas, né, com lesão de órgão-alvo. Ela tem lesão cardíaca, né, com disfunção diastólica, e tem a disfunção renal também nos exames complementares, né. Então, essa disfunção diastólica, grau 2, ela é preocupante, apesar de você dizer, né, que a fração de ejeção é preservada, eu acho que esse nome até ilude um pouco. Você dizer, não, o eco da paciente tem uma fração de ejeção preservada. Às vezes é até, você acha que ele tem uma função cardíaca preservada, né? E na verdade... A gente vai poder... Caiu a sua cabana? Tem alguém com o microfone aberto aí com a criança. É um pai de família, doutor. Pronto, Raíssa? Não, doutora, aí é isso, assim, é uma paciente que tem uma disfunção diastólica, né, e a disfunção diastólica, quando a gente, assim, ouve falar da diástole, né, existe uma fase de relaxamento isovolumétrico e uma fase de enchimento Agora, como é que eu ventricular. gravo aqui? Como é que eu estou tentando me lembrando? E aí... iPhone. Não sei não, só sei do meu. Você vem aqui e tem gravar Pronto, Raíssa? Sim, doutora, pois é. Aí existe toda uma discussão não é Samsung. Do enchimento Cara, ventricular. não é difícil não, mas espera aí. É difícil. É para ter uma opção de gravação de tela, pelo menos aqui. Ele tem, mas espera aí, deixa eu... Doutor Cesário, o senhor que tá com o áudio ligado, professor. Perdão. Tudo bem. Pronto, conclua, Raíssa. Pronto, então, assim, antes se tinha essa visão realmente, né, da hipertensão gerando de maneira retrógrada a disfunção diastólica, que por sua vez acometia o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, aumentava a pressão na pulmonar, a disfunção de ventrículo direito, né, das câmaras direitas. Só que hoje em dia existe essa visão mais inflamatória, sistêmica, né, de disfunção global do ventrículo, né? E aí a disfunção diastólica nessa paciente é grau moderado, né? Está justamente entre a alteração de distensibilidade, né, e padrão restritivo, né? Outras condições podem gerar isso, né, como doenças infiltrativas, doenças pulmonares, doença coronariana, né? E aí você deve pesquisar dependendo da situação, né? No caso dessa paciente, com certeza, teria que pesquisar pelo risco, né, cardiovascular dela, que já foi calculado, teria que pesquisar também a doença coronariana, né? Raíssa, muito obrigada. A sua contextualização foi prudente, porque a partir desse raciocínio, como nós falamos dessa visão holística, nós constatamos com esse eco que existe doença miocárdica. Isso é o fundamental, né? Então, agora chegou a hora de nós convidarmos o marinheiro Calvilho para nos adentrar num grande barco e nós vamos mergulhar em águas profundas da diástole. Ele não vai nos deixar mais, a partir de hoje, termos marasmo científico e recebermos um laudo e ignorarmos, tá certo? É nossa obrigação de cardios, clínicos, ecocardiografistas, intervencionistas, ao recebermos uma alteração, valorizarmos e nos conduzirmos. Calvilho, muito obrigado por você ter aceito e seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Ótimo. Obrigado, Ana. Eu agradeço aqui ao convite. Eu estou muito feliz e duplamente feliz. Na verdade, triplamente feliz. Primeiro porque eu não sabia o que eu ia encontrar aqui. O que eu encontrei foi pessoas muito aprofundadas no assunto, função diastólica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, num nível que até aumentou meu desafio, né? O desafio de trazer alguma coisa que possa agregar. Parece que o pessoal está muito afinado aí. E isso é muito prazeroso, porque a gente busca isso o tempo todo, propagar esse tipo de conhecimento. E uma outra coisa que me deixa muito feliz é que hoje, por coincidência, eu recebi uma mensagem do próprio gestor de fotos do iOS, do telefone, dizendo que uma lembrança minha de hoje, que há exatamente 5 anos eu estava defendendo a minha tese no dia de hoje.
que é sobre o assunto função diastólica. Interessante! Uma das coincidências mais felizes que podia acontecer, né, envolvendo strain, claro, mas assim, a alma do meu trabalho, feito sob orientação do Dr. Jorge Assef, foi função diastólica. Então, desde então, eu tenho mergulhado bastante nesse tema e tenho tentado propagar, porque, de fato, há uma série de conflitos que eu não encontrei aqui, né? Eu encontrei, na verdade, pessoas que lidam com esses conflitos de consensos mais antigos, consensos mais atuais, mas que colocam tudo já numa forma atualizada. Eu não sei se você quer que eu comente um pouquinho agora do caso ou já vá direto para a aula e depois a gente complementa, porque eu tenho muitas respostas para a aula. Você fica à vontade. Se você quiser, porque a sequência da sua aula está tão didática que aos poucos você já vai falando alguma coisa do caso, embutida. Sim, eu acredito. Aí, eu vou adaptar um pouquinho conforme o que aparecer na aula ali, eu vou contextualizando com o caso que a gente viu, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Compartilhamento da minha tela. Só lembrando, pessoal, está sendo gravado, depois a gente pode passar para vocês, tá? Vamos lá. Então, essa é a minha tarefa de hoje, né? Desmistificar a função diastólica para o clínico, mas pegando um foco aí que agrade tanto ecocardiografistas como clínicos, que agregue algum valor ao grupo aí. Bom, para que a gente faz o estudo da diástole, né? Qual o nosso propósito? O propósito é diagnóstico de insuficiência cardíaca, particularmente com fração de ejeção preservada. Mas também, além da fração de ejeção, seja ela preservada ou reduzida, a análise da função diastólica contribui, porque os sintomas são muito mais correlacionados com o grau de disfunção diastólica do que com a fração de ejeção. E isso já é bastante conhecido. Além disso, a mortalidade cardiovascular, ela aumenta em conjunto com a disfunção diastólica, com o grau da disfunção diastólica. As doenças cardiovasculares representam, são a terceira maior causa de hospitalização no Brasil. Quase 40% dessas são insuficiência cardíaca. E estima-se que nós vamos chegar até uns 5 milhões de indivíduos com insuficiência cardíaca em 2025. 50% das internações por insuficiência cardíaca, pessoas com clínica de insuficiência cardíaca, têm fração de ejeção preservada ou pouco alterada. E apesar da discreta vantagem que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada possui na sua mortalidade em relação àqueles com fração de ejeção reduzida, percebam a curva, tem um P significativo na diferença entre elas, mesmo assim, a proporção desses pacientes é cada vez maior. Então, é um grupo que tem uma mortalidade muito parecida, com uma pequena vantagem, mas a proporção vai aumentando ao longo do tempo. E essa proporção tem subido, superou 50%, ou seja, esse é um trabalho já de 2006 do New England. Mais de 50% das pessoas que internam com insuficiência cardíaca possuem fração de ejeção preservada. Vai ser que não vai ser. Calvin, tem alguém com o microfone ligado que está lhe atrapalhando. O pessoal conseguiu ouvir, eu acho que daqui a pouco a pessoa percebe. Da Cassi eu já lhe mandei, mano. A da Cassi já lhe mandei da Cassi, já lhe mandei Só um minutinho, porque está demais. Já mandei sim da Cassi. Ah, meu Deus. Já mandei. Ao vivo? Não. Tem dessas coisas. Da Cassi já mandei também. A declaração de rendimento também. É o Fábio. Fábio, por favor, Fábio. No mesmo dia, mandei tudo. De cada um. Só está faltando. Eu falei para a senhora, só está faltando. Thaís, bloqueia o celular. A declaração. Thaís, quem abriu a sala consegue bloquear todo mundo. Quem abriu a sala consegue bloquear todo mundo. Eu estou procurando aqui, eu estou procurando. O Natim foi? Bloqueia todo mundo. Eu nunca mando Natim, mamãe. Eu nunca mando Natim. É qual que você manda? Claro. Pronto, consegui. Ótimo. Beleza. Vai lá, eu estou bloqueado? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada tem uma discreta vantagem de mortalidade, porém, sua proporção é cada vez maior, superou a proporção de pacientes com fração de ejeção reduzida nas internações. E no mesmo trabalho, quando a gente analisa aqui as curvas de sobrevida,
Progressivamente, foram melhorando as curvas de sobrevida da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o que não ocorreu nos pacientes com fração de ejeção preservada. Ao longo dos últimos anos, as curvas não mudaram. Isso se deve muito provavelmente ao tratamento ineficiente ou à falta de diagnósticos precisos, mas esses pacientes, então, são a maioria dos casos que internam com insuficiência cardíaca e tem uma mortalidade, tem menos benefício nos últimos anos provavelmente da instituição medicamentosa e da evolução. Além disso, a disfunção diastólica, o grau da disfunção diastólica, independente da fração de ejeção, ele confere ele atribui maior risco de mortalidade em 5 anos. Chega próximo dos 10%, com uma disfunção discreta, e moderada e importante, pode superar os 20% em 5 anos. E o que é insuficiência cardíaca? Eu vou meter aqui as definições clássicas e que vão nos ajudar a compreender como a diastologia se envolve aí nesse contexto todo. A insuficiência cardíaca é uma normalidade funcional do coração que gera falha em bombear sangue proporcionalmente às necessidades metabólicas do corpo. Ou o coração necessita elevar as pressões de enchimento para fazer esse bombeamento correto. Então, as pressões de enchimento fazem parte do contexto do diagnóstico funcional de insuficiência cardíaca. Já, também, há o aspecto clínico. Insuficiência cardíaca é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas de periféricos ou pulmonares de congestão. Então, temos duas abordagens da insuficiência cardíaca. No caso em questão, foi feito um diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca e depois a gente detectou anormalidades funcionais. E por isso que a gente consegue enquadrar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada nessa definição. Nós temos, então, a fração de ejeção reduzida e a fração de ejeção preservada, duas categorias. Se são a mesma doença em evoluções diferentes, ou a mesma doença em etapas diferentes, ou doenças diferentes e que podem coexistir, é uma polêmica que existe ainda nas discussões científicas. Eu sou mais da vertente, hoje, já fui em direção a cada uma das definições, que são doenças totalmente diferentes. O que acontece é que indivíduos com fração de ejeção preservada podem ser acometidos pelos seus fatores de risco, de fatores que levam à clássica insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, como, por exemplo, pós-infarto do miocárdio, um infarto epicárdico. Bom, o que faz a insuficiência cardíaca, então, com fração de ejeção preservada? Da onde ela surge, né? Se a fração de ejeção está preservada, como é que o coração tem essa dificuldade de se encher? A resposta disso está no coeficiente de rigidez. O coeficiente de rigidez miocárdica pode ser obtido nas curvas pressão versus volume, e esse coeficiente, que é esse numerinho pequeno aqui, em cima do exponencial, esse coeficiente é aumentado nos indivíduos com fração de ejeção insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada em relação a controles. Isso é uma explicação, porque o músculo, o coração, ele precisa recrutar enchimento, ele precisa reter líquido, precisa aumentar suas pressões para poder encher, uma vez que o músculo distende com mais dificuldade pela sua rigidez. Essa é uma das explicações, existem outros fatores que se associam. E de onde vem a rigidez miocárdica? Bom, temos dois mecanismos principais. Um mecanismo bastante conhecido é a fibrose, que é o aumento do colágeno extracelular, e dentro da célula do miócito nós temos proteínas gigantes, conhecidas como titinas. Essas proteínas, elas se comportam como molas. E essas molas, elas podem ser molas ruins ou molas boas. Molas ruins é aquelas molas que você não consegue apertar ela para ela retornar à sua posição original. E uma mola boa é aquela mola bastante flexível que empurra de volta. A proporção de molas ruins, que é no caso a N2B, aumentada, ocorre na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E o interessante, e acho que o mais bonito das titinas é que elas são o elo entre a função sistólica e a função diastólica, pois a energia guardada na sístole, naquelas molinhas dentro do miócito, ela é solta na diástole. Então, a sístole ajuda a diástole. Por isso, essa é uma das explicações da gente evitar o termo função sistólica preservada. A gente utiliza o termo fração de ejeção preservada. Eu tenho no texto da FAT. Cuidado com a função sistólica. Tem no texto da FAT. Zé Lopes, aniversário dela, estão rezando o texto. O que é a performance normal? Eu entrei, mas tem salva aqui, eu queria ver. Eu passei para o celular. Tem gente falando. Vocês estão ouvindo também? Não? Eu só estou esperando para poder, porque é um momento. Preciso bloquear todo mundo. Deixa eu mover a janelinha aqui, que é um momento importante. Opa!
para cima. Pronto, O Calvin, que é a vai. função... Vamos lá? Bom, o que é performance diastólica normal? A performance diastólica normal é muito parecido com a definição de insuficiência cardíaca ali, aquela definição funcional. É quando você tem uma performance normal, quando você não eleva as pressões venosas pulmonares para encher o coração. Mais ou menos assim. Então, nós temos aqui exemplos de pressões de cada câmara. Percebam aqui no ventrículo esquerdo, 5 a 12, referências de normalidade diastólicas, e 2 a 12, a pressão média. A gente usa média no átrio esquerdo. Percebam que o final, né, as pressões diastólicas finais, as pressões finais, no caso daqui da diástole, e aqui a pressão média, elas são equivalentes, porque né, o ventrículo se comunica na diástole. E essa pressão, ela retrocede nas veias pulmonares até o pulmão, elevando, então, quando a pressão do átrio esquerdo é elevada, a pressão média do átrio esquerdo é elevada, as pressões venosas pulmonares, consequentemente, estão elevadas. Tá? Então, essa aqui, é assim que o mecanismo fisiopatológico ocorre. A rigidez miocárdica no músculo do ventrículo esquerdo, ela faz com que o coração necessite de maiores pressões, essas pressões retrocedem nas câmaras conforme essa sequência que eu falei. E como que a gente avalia isso? Deixa eu ver. Bom. Como é que a gente avalia isso? O cateterismo cardíaco é uma forma de avaliação das pressões de enchimento. A gente pode fazer cateterismo direito ou cateterismo esquerdo. A pressão de oclusão de artéria pulmonar, no final das contas, é o que ela reflete a pressão média do átrio esquerdo. Por isso, a gente pode usar o cateterismo direito. E as pressões do átrio esquerdo, nós temos duas referências. A pressão diastólica final, junto ali com o QRS, e a pressão pré-A, que é próximo da onda P, logo antes da onda P, por isso pré-A, da contração atrial. São duas referências para a mesma situação. Pressões de enchimento são essas pressões. A gente se refere a elas, particularmente aqui na pressão do lado esquerdo, mas tudo reflete pressões de enchimento. Além desse tipo de informação, o cateterismo cardíaco pode nos fornecer a velocidade do tempo de relaxamento, que é uma velocidade de distensão, e a rigidez miocárdica em curvas pressão versus volume, como eu já mencionei antes. E essa aqui é uma curva pressão versus tempo. Aqui a gente obtém, geralmente, o que a gente vai obter para diagnóstico, isso está em diretriz, é pressões de enchimento, qualquer uma dessas aqui, tá? Vai ter contextos para cada uma. Bom, onde entra o ecocardiograma? O ecocardiograma é muito especial, ele abriu as portas do estudo da diastologia na aplicação no mundo real, porque até então a gente dependia muito de cateterismo, de uma série de análises invasivas do músculo, para se entender ou inferir sobre aumento das pressões de enchimento, sobre alteração da velocidade da distensão ventricular ou do grau dessa distensão. E o Doppler, ele chegou a ser comparado em 2 editoriais com a pedra de Rosetta. A pedra de Rosetta é um artefato que ele percebeu que tinha hieroglifos egípcios, uma inscrição em demótico, se não me engano, que é um grego antigo, e grego. E a partir daí, como a gente sabia grego, né, a humanidade tinha conhecimento do grego, a gente conseguiu decifrar os hieroglifos egípcios, que até então eram desconhecidos. Então, tudo o que eles queriam dizer, a gente não podia interpretar. A partir daquele momento, a história da humanidade mudou e a gente conseguiu obter muitas informações daquilo que estava escrito nos artefatos arqueológicos egípcios. Então, a pedra de Rosetta é comparada aí para o ecocardiograma, até para a cardiologia. O Doppler é comparado à pedra de Rosetta, fazendo um paralelo. E, bom, como é que ele faz? Como é que a gente utiliza o Doppler no dia a dia? Essa aqui é uma classificação antiga que eu estou colocando para exemplificar como isso cresceu, como isso nasceu e as limitações, que inclusive são limitações que houve já comentários aqui e que eu vou pormenorizar lá na frente. Então, nós tínhamos um padrão conhecido como normal, e de cara era colocado o relaxamento anormal, quando essa velocidade do enchimento inicial ela era mais lenta e o átrio esquerdo contribuía mais do que o enchimento passivo. Isso foi chamado de relaxamento anormal e classificado de cara como disfunção diastólica de grau 1. E, posteriormente, o grau normal, pseudonormal, que é uma correção desse parâmetro, e o padrão restritivo. Então, nós temos 3, na verdade, formas, 3 parâmetros, 3 categorias, 3 padrões que são
na verdade, 5 classificações. E isso gera bastante confusão, nos faz recorrer a uma série de manobras, seja a manobra de Valsalva, que é útil e deve ser feita, e outros parâmetros Doppler foram surgindo para complementar isso. Inclusive, estudos mais pormenorizados, ou mais detalhados, do próprio padrão do fluxo transmitral, e outras formas de avaliar, como a velocidade de propagação do fluxo, o Doppler tecidual do anel mitral, que é muito importante, a velocidade da regurgitação tricúspide, que usa Doppler, mas não o pulsátil, no caso, né? E dentre outras ferramentas. E aí nos trouxe ao dia de hoje, né? Como é que a gente utilizava essas variáveis? Alguns problemas surgiram, porque, por exemplo, o padrão que vocês estão vendo aí na tela, um padrão que por muito tempo foi chamado de alteração do relaxamento. Pode ser o nome, você pode chamar isso ainda de alteração do relaxamento. O que nós não podemos é dizer que isso é um diagnóstico de disfunção diastólica. Pois esse diagnóstico ele deve ser contextual. Não dá, porque esse tipo de essa lentidão do relaxamento, ela pode ser normal. Ela pode ser muito comparada a surgimento de cabelos brancos. Não é uma situação anormal. É uma situação que vai ocorrer, mas não significa doença. E essa interpretação, esse é um paralelo que eu faço para tentar encaixar essa interpretação e corrigir. Claro que quando a gente for avaliar mais aqui nos próximos slides, vocês vão entender melhor da onde vem essa questão da contextualização. O que nós não podemos fazer é olhar esse padrão, e é isso que a Ana mencionou, que nós fazíamos isso por muitos anos, os ecocardiografistas colocavam alteração no relaxamento, nem escrevíamos disfunção diastólica grau 1, com base no primeiro consenso, era muito pouco utilizada essa categoria em 1, 2 e 3, e 4, né, ali que nós temos o grau 4. Tínhamos. Então, esse padrão, ele por muito tempo foi utilizado dessa forma e gerou bastante confusão, porque tinham indivíduos perfeitamente normais e que tinham esse padrão e eram classificados como doentes, a ponto dos cardiologistas começarem a ignorar essa alteração, pois ela não tinha correlação clínica nenhuma. Da mesma forma, um padrão normal não vai significar normalidade. Nós já sabemos isso por causa do pseudonormal. E, no caso, nós temos um indivíduo com esse padrão, que era chamado de doença, considerado normal, eu vou explicar como isso é avaliado, e um indivíduo com estenose aórtica e hipertrofia ventricular esquerda, classificado aqui como doente, obviamente corretamente, com padrão que poderia ser chamado de normal. Aqui, nós temos eu tenho um exemplo que eu acho dos melhores, o padrão do fluxo mitral restritivo, aquele em que a onda E é muito maior do que a onda A maior que 2, no caso da definição atual. E esse padrão, a gente vê aqui, e ele pode se enquadrar em diversas situações. Pode se enquadrar num indivíduo com cardiomiopatia restritiva, um atleta que tem uma sucção ventricular muito poderosa vai ter esse padrão, um indivíduo jovem pode ter um padrão similar, e pós uma fibrilação atrial com a cardioversão elétrica, química ou até espontânea, pode ter o átrio atordoado e ter esse padrão pela contração atrial relativamente reduzida. Então, esse tipo de alteração, ele tem que ser contextualizado. E é aí que entram as novas definições, que eu acho que devem ser o nosso fio-guia. Então, nós não iremos concluir sobre disfunção diastólica sem uma avaliação abrangente pelo ecocardiograma, visando detectar o que eu chamo de determinantes de doença miocárdica, que é conhecido dessa forma. O conceito de doença miocárdica é um conceito antigo e que tem que ser trazido para desde o começo do exame. A busca da doença miocárdica vai ajudar e muito reduzir o tempo do exame. Vai ajudar no diagnóstico e é a recomendação da diretriz atual. Então, fatores como, por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda, como é o caso da paciente que temos em questão, representantes da função sistólica longitudinal, no caso o strain global longitudinal, uma variável um pouquinho mais complexa, que entraria num segundo momento, mas é um determinante de doença miocárdica, a sua redução. Mesmo com fração de ejeção preservada, a fração de ejeção reduzida também é um determinante de doença miocárdica, já muito compreendido e sabido, e alteração segmentar, indicando aí ou doença coronariana ou até Chagas. Isso poderia ser o Chagas. Isso já é conhecido daqueles que estudam doença de Chagas, que uma alteração eletrocardiográfica, uma alteração de contratilidade, indica doença miocárdica, no caso chagásica. Então, esses determinantes vão ser utilizados
para o diagnóstico, no começo do exame, nós vamos já buscar isso, porque isso vai ser um componente para o estudo da função diastólica e vai fazer um atalho. A partir do momento que nós temos essas alterações, nós não vamos fazer o algoritmo de screening, que eu chamo de algoritmo 1. O algoritmo 1, ele serve para quando você não tem determinantes de doença miocárdica, conseguir diagnosticar uma disfunção diastólica. Foi feito para se detectar a disfunção diastólica com base em variáveis bastante simples. E', velocidade E' septal ou lateral no Doppler tecidual, jato da regurgitação tricúspide maior que 2,8 metros por segundo, ou volume indexado do ato esquerdo acima de 34 ml por metro quadrado. Quando a maior parte das variáveis disponíveis for alterada, nós temos disfunção diastólica. Não é grau, é disfunção, somente disfunção. Igual teríamos num caso de um determinante da doença. Se 50% das variáveis disponíveis, exatamente 50% forem alteradas, nós temos a função diastólica indeterminada e não o grau indeterminado. Nós não vamos usar esse algoritmo para graduar. E então, o interessante aqui é isso. Ou você encontra o determinante e, na ausência de um determinante, vai para essa situação. E se você seguir essa sequência, vai ser muito pouco provável que você caia nessa questão aqui da função diastólica indeterminada. Então, isso já é um filtro por si só. As variáveis são bem simples, utiliza-se o Doppler pulsado do fluxo transmitral, o Doppler tecidual do anel mitral lateral e septal, velocidade de regurgitação tricúspide e o volume indexado do ato esquerdo Simpson ou biplanar. Bom, então nós temos então o algoritmo 1, o algoritmo que fecha o diagnóstico de disfunção diastólica ou a descarta. Exceto se você tiver doença miocárdica. Se tem doença miocárdica, não precisa do algoritmo 1 e já vai para a graduação. Então o algoritmo 1 vai separar normal e disfunção diastólica. Depois, nós vamos graduar em 1, 2 e 3, que é como se gradua. O grau 4 ele foi retirado porque não faz uma diferença significativa. Pode fazer para... É válido o grau 4, né? Mas ele não entra mais na classificação porque é igual a hipertensão. Acima de 16/10 já é grave, não importa se está 250 por 180. Tá? É mais ou menos esse o parâmetro. Então, disfunção grau 3 é restritivo e, independente de ser reversível ou não, vai ser considerado algo muito grave. Bom, temos a disfunção diastólica, como nós vamos graduá-la? O algoritmo 2. Esse algoritmo 2 vai entrar para essa graduação em 1, 2 e 3, exceto nas situações especiais que eu vou mencionar posteriormente. Bom, as variáveis que nós utilizaremos no algoritmo 2, elas saem dos mesmos traçados que fizemos no algoritmo 1, exceto a relação SD pulmonar, que eu vou citar logo mais. Bom, volume indexado do lado esquerdo, regurgitação tricúspide, relação E', e aqui nós vamos, daquele traçado da velocidade do fluxo transmitral, nós vamos pegar a velocidade da onda E, vai ser fundamental para acelerar esse processo de diagnóstico. Então nós temos aqui a situação do segundo algoritmo, então eu chamo aquele de primeiro, de screening, e o segundo algoritmo. Você só vai chegar nesse algoritmo se as duas primeiras situações, ou determinante ou algoritmo 1, mostrar que você tem disfunção diastólica. Agora vamos graduá-la. E é muito simples. Você, pegando aqui no começo, a velocidade da onda E, numa relação EA menor que 0,8, se isso for menor que 50, nós já temos disfunção de grau 1. E se a relação EA for maior ou igual a 2, disfunção de grau 3. Aqui, nós temos uma separação muito grande. Então, uma pessoa com a velocidade da onda E reduzida, mesmo com a relação EA menor que 0,8, vai ter disfunção diastólica de grau 1 determinada. Percebo que eu não estou excluindo. Agora, aquele padrão que eu mencionei antes, que eu mostrei lá, como que pode ser contextualizado como normal, agora sim ele significa alguma coisa, desde que a velocidade da onda E seja menor que 50 centímetros por segundo. Bom, se nós não tivermos em nenhuma dessas duas situações, nós vamos entrar, então, naquela situação dos 3 critérios a serem avaliados. A relação E', velocidade tricúspide da regurgitação e o átrio esquerdo indexado. E aí, maior parte das variáveis negativas, disfunção de grau 1. Se a maior parte for alterado, disfunção de grau 2. Se você tiver empate ou tiver só uma variável disponível, nós chamamos de indeterminado. E aqui nós podemos recorrer ao fluxo venoso pulmonar, por isso que eu falei que ele tem uma importância secundária.
esse fluxo venoso, se a relação SD for menor que 1, teremos, então, nos indivíduos com fração de ejeção reduzida, isso tem que ficar bem claro, só vale para a fração de ejeção reduzida, nós teremos a disfunção de grau 2, porque isso vai significar pressões de enchimento elevada. Então, aqui nós temos um exemplo dessa aplicação, mas, no geral, aquelas mesmas variáveis foram utilizadas nessa fase. Tá? Então, a gente consegue sair da situação indeterminada dessa situação. Agora, há outras situações onde esse algoritmo não vai ser útil, onde esse algoritmo ele não deve ser utilizado. A gente chama de situações especiais. Eu vou dar um exemplo. Aqui, essas situações estão, a maior parte delas aqui, mas nós temos outras. Então, fibrilação atrial, uso de marca-passo ativado, taquicardia sinusal, calcificação da anel mitral, doenças valvares mitrais como um todo, cardiomiopatia hipertrófica e cardiomiopatia restritiva, têm suas próprias avaliações. No caso aqui dessas variáveis, eu não vou me ater com detalhes aqui, senão ficaria uma coisa muito grande. Mas qualquer uma dessas variáveis alteradas, ou seja, se você tiver acima de 11, maior ou igual a 11, por exemplo, aqui na fibrilação atrial, você vai atribuir àquele paciente elevação das pressões e enchimento. Ou seja, você só vai usar isso. Quando você estiver utilizando esses critérios para situações especiais, você já disse que esse paciente tem disfunção diastólica. Você vai graduá-la. E aqui a graduação é simplificada. A cardiopatia hipertrófica, ela utiliza esses quatro critérios aqui como aquele primeiro algoritmo, maioria alterada ou não se usa isolado, tá? A relação ELIN é maior que 14, a diferença AR menos A maior que 30 milissegundos é um determinante de enchimento elevado, mas somente quando acompanhado dos outros, volume indexado do lado esquerdo e velocidade de pico. Então, a diferença aqui estaria nessa situação, e também existe um padrão restritivo para cardiomiopatia hipertrófica um pouquinho mais exigente do que o padrão clássico ali do algoritmo 2. Bom, também uma situação especial que eu gosto muito é a calcificação da anel mitral. Isso não entrou no consenso de 2016, mas o próprio Serif Naguet, ele publicou uma revisão onde ele colocou, porque foi no mesmo ano que saiu o estudo, que torna essa avaliação bastante prática, inclusive. Aqui tem bastante coisa para ser discutida, eu vou avançar, mas eu deixo aqui uma sugestão. Para situações especiais, eu utilizo esse aplicativo que eu desenvolvi para isso. As variáveis são muito difíceis. Tem uma variável lá chamada triv dividido pelo tempo e linha, ou velocidade de propagação de fluxo dividido por aquilo. São variáveis muito difíceis. Aí eu recorro à calculadora. Eu fiz uma calculadora de diastologia, deixei na App Store, só tem para iOS e OS X, mas ajuda nesses casos, e também ajuda no algoritmo 1 e algoritmo 2 de forma rápida. Ajuda você a treinar e desenvolver sua técnica. Depois disso, depois dessas avaliações, a gente pode necessitar, particularmente nos pacientes que têm disfunção diastólica de grau 1, nós podemos necessitar, na presença de dispneia ou demais sintomas de insuficiência cardíaca, os pacientes que têm disfunção diastólica de grau 1 podem se beneficiar de uma investigação mais insistente. No caso, seria a ecocardiografia de esforço, feita em cicloergômetro preferencialmente, ou até em esteira, o que eu acho muito difícil. Não é para ser feito com estresse farmacológico. E no caso, vão ser avaliadas a relação E', velocidade do anel mitral, a velocidade E' do anel mitral e a velocidade do jato de regurgitação tricúspide, as variáveis mais dinâmicas ali. E eu vou explicar no próximo slide. Mas o importante é que você saber quando não indicar. Quando que você não vai insistir nisso? Quando você tiver um coração completamente normal, função diastólica claramente preservada, o E' septal acima de 7, o E' lateral acima de 10. Isso são dados daquela diretriz da Sociedade Americana e Europeia de Ecocardiografia para avaliação da função diastólica. Existem outras diretrizes que pegam um pouquinho diferente nesse assunto. E se o paciente tiver disfunção do grau 2, não tem o menor sentido você levar esse paciente para investigação. Mas é importante, eu sei que parece óbvio, mas é importante pontuar essa questão aqui. Então, pacientes com disfunção de grau 1, como aquele exemplo do algoritmo 1, se você tem dispneia, ou você tem DAC associada, ou você tem, então a investigação de DAC é sempre relevante, conforme foi falado nesse caso, que foi apresentado hoje, ela se encaixa na investigação de DAC, mesmo tendo uma disfunção diastólica de grau 2, na minha opinião, e os sintomas presentes. Sem sintomas não há sentido de investigar. Por quê? Porque os indivíduos com disfunção diastólica de grau 1 podem ter um falso grau 1, assim, eles elevam as suas pressões de enchimento no esforço mais do que o indivíduo sadio elevaria. Não é para
elevar nas pressões. Óbvio que existe um limite um pouco diferente do repouso, mas não é para ser elevado tanto. Para se fazer essa análise, então a gente usa a relação E', a velocidade E' septal ou lateral. No caso, você prefiro fazer só uma, né? Porque a situação é um pouco mais dinâmica, estressante, né? Para o ecocardiografista, tem que pegar uma boa imagem, fazer. Se você quiser avaliar o miocárdio, vai ser difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, avaliar a isquemia. E a velocidade de regurgitação tricúspide. Todas têm que estarem alteradas, todas, para se dizer que o teste é anormal, e aí ele tem disfunção, o paciente tem disfunção de grau 2. Se não estiverem todas alteradas, você vai avaliar de uma forma excludente. O E' é menor que 10 e velocidade de regurgitação tricúspide menor que 2,8, você diz que o teste é normal e fica com o grau 1. Se isso não preencher esses critérios, você tem um exame inconclusivo. E aí você vai para o cateterismo cardíaco, seja de repouso ou esforço, tá? Essa diretriz não entra nos detalhes sobre como fazer o cateterismo, mas existe uma diretriz europeia que entra e a recomendação é fazer o cateterismo de esforço com ciclo ergômetro e cateterismo direito. E de repouso você pode fazer em qualquer situação. No hospital vocês podem recorrer a esse recurso quando você não chegar a uma boa conclusão ou não tiver, inclusive, até o teste de estresse com esse tipo de abordagem. Bom, mensagens, né, nesse conteúdo aqui, né? O que a gente tem que entender? Que a diretriz, ela é difícil de ser absorvida. Eu tenho lido, só um detalhe aqui, acho que até é trágico e cômico ao mesmo tempo. Na semana da minha defesa de tese, há 5 anos atrás, pode ver a diretriz de 2016, na semana essa diretriz foi publicada. E eu, falando sobre disfunção diastólica e strain, foi arrepiante para mim. Eu tive que ir atrás, ler, reler e chegar preparado para uma banca que ia me cobrar uma diretriz que eu sabia que eles iam ler e todos leram, né? Então, e mesmo assim, todo mundo tem lido, relido, tentado colocar, procurado defeitos. Existem defeitos, mas essa diretriz, que é a alma dessa apresentação aqui, não são todos os conceitos que eu trouxe que vem de lá, mas é a alma do protocolo, e eu acho que a gente tem que ter um protocolo entre nós. Essa diretriz, para mim, ainda é a melhor forma. E nós, ecocardiografistas, temos que conversar com os cardiologistas e demais clínicos para que a gente junte esses conceitos e não tenha mais essa divergência aí do caso. Todo mundo tem alteração do relaxamento, essa questão que é verdade. A gente exagerou muito no passado, não é culpa nossa. Isso é uma culpa das definições das diretrizes anteriores. Os determinantes de doença miocárdica são muito importantes. É a primeira coisa que vai ter que ser feita no exame. E se você tiver um exame que diz que tem um determinante, por exemplo, hipertrofia do ventrículo esquerdo e fala função diastólica normal, você tem uma divergência. Essa divergência não pode existir porque é um determinante. Então você tem disfunção pelo menos grau 1. Então você pode até... É importante a gente ter coerência, consistência no nosso laudo, uma consistência interna, como se fosse uma publicação. O laudo, como a própria Ana falou, a gente estava conversando esses dias, o laudo é arte. Né? A gente tem uma definição artística, a gente junta. É como uma publicação, as coisas têm que ser coerentes. Se não forem coerentes, você tem que voltar no exame e remedir, retestar, rechecar. Vamos evitar a expressão função sistólica preservada. Se fosse corrigir alguma coisa nesse caso, que foi 99% fantástico, eu temo pela expressão função sistólica preservada no indivíduo com disfunção diastólica, particularmente esse caso com disfunção grau 2. Por quê? Porque muito provavelmente se você fizer um strain, vai dar reduzido, e como eu falei, a função sistólica e a diastólica, elas são conjunto, é por isso que não se usa mais o termo função sistólica preservada, insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, e já utilizou-se esse termo. A gente usa fração de ejeção preservada, porque a função sistólica, apesar da fração de ejeção preservada, provavelmente está acometida. Está acometida. E a alteração do relaxamento, ela pode até ser descrita, mas na conclusão a gente vai ter que evitar isso, vai ter que colocar grau 1, 2 ou 3. Né? E mesmo um padrão de alteração do relaxamento pode ter função diastólica normal, é importante a gente se ater a isso. Eu finalizo agora, né, essa apresentação, querendo deixar aqui um recado para vocês. Eu tenho um perfil no Instagram onde eu publico coisas sobre função diastólica, strain, que a minha tese foi toda feita em strain cardíaco de diversas formas, então eu aprendi muito e compartilho isso no meu curso Strain Cardíaco Aprenda do Zero. Vocês podem saber um pouco mais no meu perfil, no meu site, www.calvilho.com. E em breve, parte desse conteúdo que eu fiz aqui, que eu tentei resumir para a gente não demorar muito,
eu vou ter um curso de função diastólica, um curso, eu chamo de o curso definitivo, porque eu vou abordar de ponta a ponta, mais ou menos dessa forma que eu fiz. Eu acho até que eu trouxe muita coisa aqui do curso e desse trabalho, e eu acredito que vai ser muito breve que nós tenhamos esse material disponível. Eu parei de fazer as gravações para me concentrar aqui nessa apresentação, convidando a essa, fiz questão de interromper tudo, porque eu acho que essa oportunidade aqui de dividir conteúdo, de conversar com vocês, é uma das oportunidades mais relevantes que eu poderia ter. Agora, deixa eu só tirar aqui, vou tentar sair desse padrãozinho aqui, interromper o meu compartilhamento de tela. Acho que estou de volta aqui. Muito bem, Ana. Alvílio, foi com você maravilhoso. Que bom. Quero agradecer demais. Eu acho que tanto para o residente de eco, como para os de cardio, para nós da velha guarda, que seremos sempre jovem guarda, viu, doutora Luciana? Mas nós sempre aproveitamos. É incrível, nós não somos obra pronta, nós somos obra inacabada. E é essa vontade de estar sempre aprendendo que nos faz sempre jovens, né? Então, eu quero agradecer muito a contextualização, a sua didática. Eu acho que foi esclarecendo, tanto para nós do ECO como para os clínicos, e fica aberto para as perguntas. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta ainda, mas eu acho que o pessoal estava muito concentrado na sua aula, mas está liberado para quem quiser perguntar. Enquanto não perguntam, eu queria ressaltar a robustez diastólica do paciente jovem. Isso nós encontramos demais. E, às vezes, eu percebo que para ecocardiografistas mais jovens, ou com menos experiência, porque ainda não deu tempo, podem cair na tentação de jogar isso como um padrão mais avançado de som diastólica, que, no entanto, nem tem, né? Outra coisa muito interessante, e eu boto no meu laudo, a foto está lá com barra acima de 2, e eu escrevo robustez diastólica do jovem, do atleta, né? Para não dizerem, olha, ela lançou uma medida e interpretou errado. Então, que nós tenhamos esse cuidado. Outra coisa que eu achei muito bom que você disse é que tudo tem que ter contextualização. Eu não posso, com uma variável, classificar o paciente e, consequentemente, ele fica estigmatizado. Eu sou um doente. E o clínico que vai receber o laudo pode não estar bem inteirado com os termos e, assim, se comportar diante do paciente como se ele tivesse pior, digamos, ou doente sem estar. Então, eu digo sempre isso para os residentes. Ao se colocar algo no laudo que seja fora do padrão normal, tenha certeza, através de agregar outras ferramentas e corroborar para aquele grau de disfunção que você colocou. E nós vimos aqui bem claramente o que você falou sobre você vai, está nesse ponto, o que é que eu agrego mais? Outra coisa, o paciente tem HVE, o paciente já tem algum sinal de alteração estrutural ou funcional, como que eu não vou dizer que ele tem disfunção diastólica? Né? Então, ou, como eu já vi, o paciente não tem nada, é um jovem atleta, ou mesmo que não seja atleta, aqueles check-ups de rotina, um pouco descabido, e o colega vai e coloca que ele tem disfunção diastólica. Né? Então, são os dois extremos. Agora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O doutor está ouvindo. Primeiro, eu quero parabenizar, porque a aula foi excelente, muito didático, muito claro. E, assim, eu sou uma das que geralmente coloca a função sistólica preservada. E adorei na conclusão, quando o senhor diz que quando o paciente tem determinante de doença miocárdica, mesmo com a fração de ejeção normal, isso não é normal. Eu concordo também. Mas como eu descrevo isso no meu laudo, eu quero dizer para o médico que pediu, para o clínico, para o cardiologista clínico ou para o clínico de outra especialidade, que a função pelo método convencional está normal. Eu sei que ele tem a disfunção diastólica, mas ele tem uma alteração segmentar, mas eu faço um Simpson dali
56, e aí, ou então ele tem uma hipertrofia de VE, ele tem determinantes de doença miocárdica, tem a disfunção diastólica, mas a fração de ejeção ainda está normal. Como que eu coloco nesse laudo? Como que eu descrevo isso para ser bem entendida e não está errado? Perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes para a gente discutir e aperfeiçoar. Eu vou te falar, às vezes eu ainda coloco acidentalmente a expressão função sistólica preservada, porque o modelo de laudo leva a isso. Então, você vai lá preparar o seu laudo, às vezes você pega um modelo de um paciente normal e está lá a expressão função sistólica preservada que nós utilizamos. Eu vou tentar fazer alguns paralelos para você entender como é que eu consegui chegar em alguns formatos de relatório, tá? A função sistólica o termo função sistólica começou a me incomodar a partir dos estudos de strain. É claro que existem outros motivos para incomodar, mas a partir dos estudos de strain que mostravam que esses indivíduos tinham redução do strain longitudinal, particularmente longitudinal, porque é ali que começam as lesões, nas fibras subendocárdicas, que interferem mais na deformação longitudinal, eu me vi deparado com indivíduos com uma doença, uma função sistólica preservada, e eu estava laudando, função sistólica preservada até então nesses mesmos pacientes. E quando você, no dia a dia, lauda um indivíduo, eu vou dar um exemplo, você pega um paciente com uma cinesia do segmento basal da parede inferior, fração de ejeção de 56%. Tem um determinante, não é nem um padrão, fluxo, tem um determinante de doença miocárdica. Então, a gente tem uma função sistólica comprometida. Se você fizer o strain, você vai ter uma redução do strain ali. Pode não cair o strain longitudinal, mas você vai ter uma alteração da função sistólica longitudinal. Bom, você não vai usar o termo função sistólica. Então, eu dou esse exemplo do paciente com uma alteração segmentar, porque geralmente eu faço muito em hospital esse tipo de exame, porque é hábito dos cardiologistas pedirem eco para todos os infartados, seja o pequeno, grande, internado antes de ir embora, então eu acabo fazendo. Você faz lá o Simpson, 56%. Você não vai colocar função sistólica preservada, você vai colocar alterações da contratilidade segmentar na conclusão, com fração de ejeção preservada. Ou, apesar da fração de ejeção preservada, há uma disfunção segmentar em tal local. Então, você vai evitar o termo, porque não há tanto consenso nessa direção, mas é um termo que eu tenho certeza que vocês vão ficar incomodados a partir de hoje para sempre, não vão conseguir dormir se colocar a expressão. E todos vocês vão acabar aprendendo strain e vão mergulhar em strain, até porque vocês têm a Ana S aí que domina o assunto, vocês vão acabar incomodados com o termo função sistólica. Isso vai além. O negócio é muito mais difícil. Por quê? Porque nós temos função sistólica. A expressão melhor, no caso do strain, é função sistólica longitudinal. Porque nós temos função sistólica circunferencial que está preservada. Olha o problema. Geralmente, nesses indivíduos, a função sistólica está preservada e até aumentada. Porque o strain circunferencial e a rotação aumentam no começo da disfunção diastólica. Então, essa é a grande a sacada. Então, nós vamos utilizar sempre o termo função sistólica longitudinal no strain, mas quando você usar o S' como sua referência, vai ser função sistólica longitudinal, vamos dizer, um surrogate desse tipo de variável. Quando você usar o MAPS, qualquer uma dessas variáveis longitudinais. Então, você vai evitar o termo. Eu não coloquei uma solução, eu coloquei um problema. É difícil ter uma solução para isso. Então, você vai evitar. Por exemplo, você vai se você tiver fração de ejeção reduzida, aí não vai dar problema, né? Ninguém vai confundir, a função sistólica é reduzida, a fração de ejeção também. Com a fração de ejeção reduzida é fácil, né? Acabou o problema, né? É você explicar isso. Eu entendo isso, eu entendo o que você está dizendo, é você colocar isso no papel, no laudo, e o clínico vai ficar com a cabeça, né? E eu preciso explicar para ele em termos que ele entenda. É complicado, e eu concordo com o que você está dizendo. Eu sei que é isso mesmo, não posso dizer que é normal. Não, e isso vai além. Essa história, você não consegue dormir. Se você pensar que a fração de ejeção normal é assim, a gente tem que diferenciar um pouco o que é normal, ou seja, a população tem aquilo numa média de 2 desvios padrão,
e o que é linha de corte de exame diagnóstico. A fração de ejeção de 50%, ainda que seja uma linha de corte sumária, que eu não acho que isso foi baseado em estudos, foi baseado em um corte sumário, 50%, muito perfeitinho para ser da natureza, né? 50%. É um corte para fins diagnósticos, mas a fração de ejeção normal feita pelo Simpson, para homem, acima de a maior é igual a 52. E para mulher, maior que 54. Nas diretrizes, no Chamber Quantification de 2005, não lembro, no 2015, o último Chamber. E 2015. Além disso, tem mais. Isso, é 2015, né? No consenso, na diretriz de multimodalidade para cardio-oncologia, é 53%, pelo menos é o meio termo entre os sexos. E aí você tem recentemente uma definição universal de infarto, definição universal de insuficiência cardíaca, para diagnóstico de insuficiência cardíaca, colocando 50, mas não como normalidade. Né? Não é como uma faixa de normalidade, aí já como linha de corte. Então você tem uma faixa entre 53, 54 e 50. E aquela, quando cair lá, como que você vai colocar? Fração de ejeção é reduzida, mas não é ECFEP. É ECFEP, bom, com fração de ejeção reduzida. E aí? Então, eu acho, uma coisa que muitas pessoas não sabem ou ignoram, é que o átrio esquerdo normal, indexado, não é 30, até 34. Ele, se não me engano, ele vai até 28. Acima de 28 ele é alterado, mas a linha de corte dos estudos de diástole foi 34. Isso já era um problema antes e foi resolvido, foi colocado. Não, classifique como normal indexado 34. No Chambers. Então, isso acabou ficando já resolvido. E eu acredito, espero, que essa zona cinzenta suma em próximas diretrizes, que vamos usar 50. Eu tenho uma tendência, eu corrijo, eu falo, não pode cair aqui no meio. Eu tenho que medir de novo aqui o sim, não posso cair no meio. Se você cair no meio, você vai ter que colocar que você está numa zona intermediária, ou em vez de ser uma linha, você tem uma faixa de limite inferior da normalidade. E você caiu nela. Não é uma linha tão fina. Então, assim, é uma questão difícil mesmo, essa questão. Mas a gente tem que ir aperfeiçoando, refletindo sobre cada coisa que a gente lê, sobre cada assunto, sobre cada forma de diagnóstico, cada exame que aparece, e colocando em prática e revisando nossas práticas. Então, muita gente ainda não revisou. Aqui em Sorocaba eu recebo diversos laudos com alteração do relaxamento como conclusão. E aí você revê os critérios ali, não tem nem disfunção diastólica. E isso é super comum. Muito, muito comum. Por quê? Não engajou, não engatou. Porque não é uma conversa super complexa, né? O porquê que isso ocorre, o porquê que isso não engata igual prescrever clopidogrel engata em qualquer lugar do país, por exemplo. Obrigado. Mas alguém quer perguntar? Imagina. Oi, doutora, posso fazer uma pergunta para o doutor Calvilho? Claro, Raine. Doutor Calvilho, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a sua opinião com relação ao algoritmo diagnóstico que foi proposto pelo Dr. J.O. da Mayo Clinic, que publicou no ano passado no JACC, né, em que ele considerou o E' septal e ele não considera o E' lateral, e aí esse cutoff do E' de 14 passa para 15. Você acha que isso vai entrar para as próximas diretrizes ou não? Eu não sei se isso vai entrar. Tá? Assim, é difícil a diretriz, essa que ainda está vigente, ela deixa a sua escolha, ela não te obriga, embora ela coloque lá o E' médio, por exemplo, usando a média entre septal e lateral, ela não te obriga a usar. Ela fala em alguns laboratórios, está lá descrito, em alguns laboratórios utilizam só lateral, ou alguns laboratórios utilizam só septal, como no Dante era um hábito nosso, não sei se isso mudou depois que eu saí de lá, mas utilizava-se somente o septal. E já existia até o conceito de utilizar o E' médio. Essas preferências ainda não estão em diretrizes. Tá? Então, e está aberto na diretriz vigente. Eu acho que esse ano vem, né? A cada 5 anos vem uma mudança. Então, eu estou até esperando que esse ano venha alguma coisa. Mas eu não tenho uma preferência. Eu utilizo média. Tá? Eu utilizo E' médio e vou continuar utilizando porque é a diretriz vigente. Se mudar, vai dar trabalho. Geralmente, eu não sei o que esperar da próxima, vou ser bem sincero. Eu não sei. O que eu desejo é que se resolva essa questão da fração de ejeção, já de uma vez,
Para a diastologia está meio claro, mas eu acho que tem que ficar nivelado entre os consensos, entre as diferentes consensos, o assunto tem que ser falado numa linguagem só. E o que eu espero mesmo é que se simplifique ainda mais, eu acho que tem que ser simplificado. Então, algumas questões, aquela questão de usar fluxo venoso pulmonar, por exemplo, ainda a diretriz coloca várias variáveis super difíceis de serem feitas. Se vocês olharem aquela tabela que eu coloquei ali, se der um print aí, ou for no consenso, é de chorar, tem variável super difícil de ser feita. Super difícil, super... Então, assim, não tenho uma opinião formada, Reine. Ok, obrigado. Filho, uma coisa que me deixa muito irritada, é dentro de uma pergunta que fizeram aqui, eu não gosto quando vem no laudo assim, presença de arritmia, prejudicando a avaliação da função diastólica. Eu acho muito simples uma frase dessa, sabe? Então, estão perguntando aqui, como é que você faz, digamos, a fundação atrial, marca-passo, o que é que você não mede? Pediram assim, o que você não mede, Maurício Medeiros colocou, com paciente com fibrilação atrial. Doutora Ana, deixa eu só complementar essa pergunta que também vai na mesma linha, em pacientes com marca-passo, se ele puder falar um pouco, detalhar um pouco mais na avaliação do paciente com marca-passo, porque ao contrário da maioria das outras doenças, a gente está avaliando e vê que o paciente tem miocardiopatia hipertrófica, vê que uma alteração segmentar, a gente está vendo as doenças. Agora, no paciente, a gente não está sabendo se o paciente está em ritmo próprio, se o paciente está comandando, se o paciente está utilizando o marca-passo 90% do tempo, ou se em 90% do tempo ele está em ritmo sinusal. Esse é um dado que a gente não tem, eu queria saber como é que ele faz para avaliação do marca-passo. Perfeito. O problema aí das arritmias e do marca-passo, quando estão ativos, né, são problemas comuns. No caso da fibrilação atrial, né, vou até a primeira pergunta, você tem aquela listinha de variáveis propostas, algumas bem difíceis de serem feitas, mas é permitido usar o E-linha, se não me engano, maior que 11, tá? Eu não lembro agora se é só o septal ou não. E o que não fazer, primeiro, não usar o átrio como referência. Você vai ignorar o volume atrial. Né? Esse volume atrial ele não serve para inferir pressão de enchimento elevada. Mas, no geral, na minha prática, isso pode ser polêmico. Tá? Pode ser polêmico a depender do contexto, né? Porque você tem diversas situações onde vai ocorrer fibrilação atrial. Mas, se o paciente tem fibrilação atrial e fatores de risco que justifiquem, porque pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo, relacionada ao abuso alcoólico, uma coisa aguda, ou até a alguns fármacos. Mas, se o paciente tem fibrilação atrial, você vai, isso o próprio algoritmo coloca, o próprio consenso coloca de uma forma menos clara, mas ele é como se ele falasse sem falar, que o paciente tem disfunção de grau 1 de cara. E aí você vai usar as outras variáveis para dizer se você tem grau 2. Então, você já vai ter grau 1. A princípio. Eu sei que pode ter algumas situações em que vai ter polêmica e dificuldade, mas aí vai ser para mim, para vocês, para todo mundo. Bom, a partir do momento que você tem disfunção, então a fibrilação atrial, o átrio esquerdo ele tem que ser completamente ignorado, mas a velocidade de regurgitação tricúspide, na ausência de uma pneumopatia vascular, DPOC, hipertensão pulmonar primária, na ausência dessas doenças, a velocidade de regurgitação tricúspide é super válida, já de cara para você inferir a elevação das pressões de enchimento. Não tem uma regra específica discutindo tudo sobre fibrilação atrial, ela é colocada desta forma. Aqui são pequenos trabalhos que foram feitos nesses pacientes, mostrando que aquelas variáveis correlacionavam-se com pressão de enchimento elevada ao cateterismo. Tá? O que você não pode fazer de jeito nenhum é usar o volume do átrio esquerdo como uma variável que vai te sugerir ou te pontuar a mais na direção. Você não vai usar o algoritmo 2 porque você está em uma situação especial. Então, relação a E-linha, tem lá uma linha de corte, o TRIV e outras variáveis que tem lá. Eu geralmente uso E-linha ainda de fato, porque a velocidade E-linha, né, a velocidade do anel mitral, na protodiástole, ela reflete vamos dizer, a capacidade de distensão do coração. Então, se tiver bastante reduzido, você já vai ter relação E-linha elevada e vai poder atribuir. Tá? Nos casos de marca-passo, é a mesma história. Tá? Marca-passo, ou até ressincronizador e tal. Mas sincronizador você vai ter uma situação já
provavelmente mais fácil, porque fração de injeção reduzida, você tem uma série de variáveis. Eu sei que você não vai conseguir determinar se o marca-passo está, ou o dispositivo de estimulação cardíaca artificial implantável está funcionando ou não, mas você vai poder usar o jato de regurgitação tricúspide sempre. Ele sempre vai estar lá, exceto nas patologias pulmonares. E somente essa variável alterada você pode estar autorizado a dizer, tem elevação das pressões de enchimento. Tá? E aí, é óbvio que também tem uma zona cinzenta aqui, né? Nessa variável em especial, a velocidade de regurgitação tricúspide. 2.8, se não me engano, quando a gente converte, ele dá próximo dos seus 34, né? Quando a gente faz a equação de Bernoulli, dá uns 34. Acima de 31 é o gradiente. 31, né? E aí você soma ali, às vezes, 3, se tiver uma cava fininha, aí você não vai ter uma PSAP elevada, uma PSVD elevada, mas aí são zonas cinzentas. Eu vou preferir usar o jato de regurgitação porque é o que está na diretriz, tá? Eu estou adorando essas perguntas, porque são muito difíceis e eu não vou conseguir respondê-las. Isso mostra a profundidade do pessoal aí. Se vocês estão chegando nesse limite, desde que tenham feito toda aquela sequência e trabalhado daquela forma, vocês já estão bastante azeitados, né, bastante lubrificados na realização de avaliação diastólica frequente, e isso me deixa muito contente, porque não é comum, não é o que eu vejo. A gente recebe laudos de diversos lugares, eu tenho colegas que mandam de volta para que eu faça o exame, e geralmente tem esse tipo de falha. Mas, assim, pega uma das variáveis que tem ali, não tem uma melhor que a outra, o consenso não coloca, aí a gente tem que estudar aprofundadamente, isso é voltado aí para um tema muito mais profundo, né, para uma apresentação muito mais profunda, até de discussão de multiprofissionais em congresso. Mas você pode escolher qualquer uma daquelas variáveis e utilizar, use a mais fácil, a mais simples, desde que você saiba respeitar as contraindicações, entre aspas, da variável. No caso do volume indexado do lado esquerdo, flutter, anemia, eu diria até atletas, fica difícil você utilizar, né, porque eles aumentam às vezes o átrio mesmo indexado, sem doença nenhuma, e algumas situações hiperdinâmicas que aumentam o átrio esquerdo, e no caso da pulmonar, doenças vasculares pulmonares, concomitância com DPOC atrapalha bastante. Eu não sei se eu consegui responder, eu consigo chegar no máximo até aqui. Ele perguntaram aqui se você coloca determinado no laudo. Já coloquei, óbvio que eu já coloquei. Está previsto. Mas, assim, é pouco. Situações que vão me jogar para uma... Vou ser bem sincero. Você tem muitas ferramentas ali, né? Se vocês revisarem o consenso, eu acho até interessante que cada um pegue lá o consenso 2016, releia. Todo mundo deve ter lá tudo riscado, o consenso lá, seja no computador ou impresso. Se vocês forem revisar, ele não, as outras formas, diversas formas de avaliação das pressões de enchimento, não são mais recomendadas para a prática clínica. Embora ele fale assim, ele não fala não use. O próprio tempo E' dividido pela velocidade de propagação de fluxo ou pelo TRIV, tem estudos até para patologias não valvares. Então, serve uma série de variáveis que vocês vão ter para complementar. No caso, se eu tivesse muito preso e numa situação boa para fazer o exame, porque se eu tiver à beira-leito, na UTI, numa condição ruim ou numa sala de emergência, aí, meus amigos, eu vou acabar caindo no indeterminado se eu não tiver uma velocidade de propagação de fluxo, uma velocidade um registro do Doppler pulmonar, eu não vou... venoso pulmonar, eu não vou concluir nada, porque você já vai estar numa condição difícil de realização. Agora, se eu estou na sala, de forma perfeita, e tiver muita necessidade desse diagnóstico, posso recorrer ao strain, porque se você tiver um determinante, você já... Bom, no caso, eu acho que você está se referindo ao segundo algoritmo, né? Para o primeiro, um strain pode agregar, porque ninguém vai fazer strain em todo mundo. Então, você vai ter essa ferramenta como uma forma de determinar que há uma disfunção diastólica de algum grau. Para o segundo caso, né, para determinar a elevação das pressões de enchimento, de fato, o strain não vai ser útil. Isso foi o negócio da minha tese. E todo mundo que tiver fração de ejeção preservada, vocês estarão lascados, porque todas as variáveis correlacionam-se mal. Todas. Podem ver. Exceto a velocidade de regurgitação tricúspide,
que sobra, e o volume indexado do lado esquerdo quando não contraindicado. Mas eu já caí várias vezes inconclusivo, e aí você pode investigar mais ou revisar o seu exame. Porque às vezes você pode medir melhor o anel, vai depender, por exemplo, você pode ter caído indeterminado porque você não conseguiu um jato de regurgitação tricúspide. E todos nós sabemos que se você der uma insistida ali, você consegue um jato. Né? E, claro, é difícil. Às vezes, a minha primeira função nessa hora é procurar, se eu não tenho, um jato de regurgitação tricúspide que me corrobore. Se der alto, aí vai da qualidade aí de aperfeiçoamento ecocardiográfico, não julgar uma linha fina como o jato, né, que eu já vi fazerem, uma espécie de clique que você tem ali e colocar aqui. O jato é jato, né? Ele tem que ter pelo menos uma sugestão de ser um fluxo. E se ele estiver acelerado, você pode procurar janelas alternativas para buscar um fluxo. Se o paciente tem uma hipertensão pulmonar, algum fluxo ele vai ter. Né? A gente sempre ouve isso, e isso é verdade. E, no caso, se você está com fração de ejeção preservada, vai ter grande dificuldade. Lembrando que o algoritmo, quando ele te dá uma alternativa, ele fala, acima, fração de ejeção reduzida, você vai usar a relação SD do fluxo venoso pulmonar. Então, eu já esperava isso, né? Vocês já sabem, pela experiência de vocês, que quando uma pessoa tem dificuldade num assunto, todos que estudam aquele assunto também têm, da mesma forma. Então, eu não vou ter uma solução maior, eu acredito que eu consiga influenciar vocês, mais ou menos na minha prática, mas não que eu vou ter uma solução melhor que as outras, ou uma solução mágica aqui para vocês nessas situações. Mas, se você puder revisar o seu exame nessa hora, é a hora. Né? Em determinado, você vai tentar sair, né, do isentão ali, e bastante desafiador. Calvilho, várias mensagens agradecendo a excelente explicação. E tem uma pergunta aqui do Raine, da seguinte forma. O paciente é sabidamente portador de DAC, já tem história de stent, com fração de ejeção normal, sem hipertrofia, sem alteração da contratilidade, apresentando um EA septal e lateral e volume do lado esquerdo normais, além de uma regurgitação tricúspide abaixo de 2,8. Nesse caso, posso dizer que a função diastólica é normal? Ou isso me obriga a avaliar a função sistólica longitudinal, preferencialmente com o strain? Eu acho que você já até respondeu, né? Não, essa pergunta é espetacular. Porque, assim, você tem... assim, aí vai... eu vou colocar um pouco da prática e todo mundo tem um guia no seu atendimento, no seu jeito de abordar o paciente. E eu tenho um guia que é o seguinte, eu vou me ater, é óbvio que eu uso história do paciente como pistas, como balizadores, como indicadores de que eu estou indo para um caminho errado. Mas nós fazemos um método de imagem que tem que ser restrito ao exame. Então, se você não viu uma disfunção segmentar, mesmo que ele fale, tem DAC, tem isso, tem aquilo, você não vai poder concluir que você tem uma doença miocárdica, apesar dessa história. O paciente pode ter tratado uma doença isquêmica crônica, foi lá, fez um teste ergométrico, tratou lá o vaso, miocárdio perfeito, esse miocárdio funciona bem. Eu sei que ele tem todos os fatores de risco, e ele tem e aí a expressão lesão de órgão-alvo, ela não é apropriada, não é mais apropriada do que doença miocárdica. Então, quando a gente determina ou diagnostica uma alteração segmentar, você sabe que tem músculo doente. Agora, pela mera história de ter tido um tratamento coronariano, não. Então, e como a gente tem que ficar restrito ao nosso exame, óbvio que você vai usar isso como balizador, deixa eu procurar aqui, principalmente se estiver tendo dispneia. Mas se esse paciente, bom, eu não lembro se na pergunta falou que o paciente teria dispneia, mas se o paciente está tendo dispneia, você vai ter que investigar mais profundamente. E aí, a gente pode estar errado, mas não por culpa do ecocardiografista, porque a forma de avaliar proposta hoje não é eficaz. Embora ela seja bastante sensível, ela é menos sensível do que era antes. Ela tornou-se mais específica, essa forma de avaliação que foi apresentada aqui hoje. Então, a resposta seria não necessariamente. Você vai dizer que esse paciente tem disfunção diastólica ou doença miocárdica,
porque ele teve um tratamento e o seu exame mostra que esse miocárdio está preservado. Agora, se você fizer um strain, aí vai, e tiver reduzido, você tem doença miocárdica, você já fala, disfunção diastólica de grau 1. Então, vai depender dos recursos que você tem, o diagnóstico final. Ah, mas são diferentes. São recursos diferentes também. O strain, ele tem a capacidade de diagnosticar doenças antes de sua apresentação ao olho do ecocardiografista. Eu não sei se eu consegui responder. Eu espero ter respondido adequadamente. Alguém mais quer fazer pergunta? Doutora Ana, queria fazer uma pergunta para o doutor Calvilho. Doutor Calvilho, o que muda a função diastólica dessa paciente, por exemplo, se ela tivesse hipertensão pulmonar? Quais seriam os critérios que o senhor avaliaria? Bom, relembrando um pouco da paciente, ela não precisa ter hipertensão pulmonar para ter o diagnóstico, porque, deixa eu ver aqui, eu não vi as variáveis com detalhe, mas a gente tinha um determinante muito claro, né, que era a hipertrofia ventricular esquerda, que é caracterizada pela disfunção subendocárdica e, inclusive, pelo enrijecimento do músculo, levando a doença miocárdica aqueles fatores todos. E foi colocado ali no laudo simplesmente que tinha uma disfunção de grau 2. Então, quando você coloca a disfunção de grau 2, eu presumo que você fez aquele algoritmo e fez daquele jeito. Ou eu posso presumir que o ecocardiografista viu um padrão normal, ou pseudonormal, fez Valsalva, e isso é válido. Você viu que eu não falei isso no novo algoritmo, mas isso ainda existe, está lá como ferramenta acessória. Então a pessoa fez e falou, nossa, corrigiu, ficou um padrão parecido com a alteração do relaxamento, né? Então esse é um padrão pseudonormal. Isso resolve. A manobra de Valsalva ela não é proscrita, ela não foi falada nesses dois algoritmos, porque eu me foquei aqui vamos dizer, num screening, né, de disfunção diastólica. O seu caso é bem mais fácil de você fazer o diagnóstico. Você tem muitos determinantes, você tem uma história, mas o que eu acho é que essa paciente tendo sintomas e tendo uma história de doença coronariana, isso pode não se explicar somente pelas alterações. Embora já tenhamos disfunção de grau 2, a doença coronariana pode estar contribuindo significativamente. Mas, parando por aí, já é suficiente para você dar o diagnóstico de disfunção diastólica, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que foi o caso, e pode correr. Eu não sei se eu consegui responder à medida que... Deu para entender? Sim. Era perguntando mesmo quando o paciente, independente se fosse essa paciente ou não, quando tem hipertensão pulmonar, se o senhor utilizaria algum outro critério realmente para definir. Mas se ela tivesse, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, pouco ia contribuir, né? E a gente tem muitos casos assim, né? Você tem uma pessoa com todos esses fatores, mais tabagismo e um pulmão bastante agredido e uma hipertensão pulmonar, até com disfunção do ventrículo direito. Mas aí não vai ter muito mistério. Você vai ter um caso já já naquelas categorias de mortalidade elevada, e pouca diferença vai fazer se você não conseguir diagnosticar ali ou não. Eu vou dar um exemplo para você, que eu compartilhei com a Ana, conversei, acho que foi ontem com a Ana Essia. Eu fiz um exame esse fim de semana, de exatamente esse caso, uma senhora, tá? Uma senhora que tinha doença cardiovascular, ela tinha múltiplos infartos, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção de 30%, diabetes, dislipidemia, tudo. E ela tinha marca-passo. Bom, fiz o exame dela, janela péssima, e fiz na sala. Em isolamento de contato, não sei porquê. Não era Covid. Janela péssima. Usando ali oxigênio, teve que colocar no oxigênio da sala, porque veio com cilindro e tal. Ainda bem que esse foi um exame que veio para a sala, porque a gente precisa da melhor condição possível para um exame como esse. Eu consegui um padrão de fluxo transmitral da categoria 1 do segundo algoritmo. Tinha tinha disfunção, uma fração de ejeção de 30%, então já tinha um determinante de cara. Não precisa fazer mais nada, aí vai direto para o algoritmo 2. Ah, mas tem marca-passo e tal. Cara, ela tinha um padrão do fluxo transmitral com uma velocidade da onda muito reduzida. Não tinha velocidade, tinha uma velocidade do jato de regurgitação tricúspide pequena, muito pequena, apesar de ter uma doença pulmonar. Então, ela tinha doença pulmonar. Então, essa paciente, apesar, esse é um caso ultra extremo, apesar de ela ter todos os comemorativos para ter pressão de enchimento elevada, naquele momento ela não tinha.
E também não tinha os comemorativos pulmonares que trariam um pouco mais de confusão. Então, com aquele padrão, o fluxo estava bom, apesar de interferência do marca-passo, eu optei por dizer que era de grau 1, apesar da disfunção. E é claro, se eu estivesse errado, e eu posso estar errado, o que resolve numa paciente como essa? Cateterismo. Se eu não conseguir determinar, principalmente janela ruim e tal, pode ter tido, mas a velocidade vai estar reduzida do fluxo, mas não corrigia e você nem deve usar se a velocidade da onda E for muito baixa. Eu não sei se eu consegui ilustrar, né? Esse é um caso um pouco diferente, muito difícil, mas que me fez lembrar da aula, porque eu estava realmente concentrado bastante em como ia trazer tudo isso para vocês. O tema é muito grande, né? É muito extenso. Sim. Obrigada. Excelente. Obrigada pela participação de cada um. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Doutora Ana, eu ainda posso fazer uma pergunta? Pode. Boa noite, doutor Calvilho, Arthur, residente IE, Messejana. Professor, no caso, como seria a utilização do strain longitudinal do átrio esquerdo no caso da disfunção diastólica? Seria mais em pacientes que caíssem em disfunção diastólica com a função diastólica indeterminada? Como é que seria? Boa pergunta, excelente pergunta, Arthur, né? Então, essa avaliação do strain do átrio esquerdo, ela não serve para esses fins, tá? Eu não sei se vocês tiveram acesso a uma publicação recente sobre insuficiência atrial ou atrial failure. Não sei se vocês viram, circulou todos os grupos de cardiologia. Eu até postei alguma coisinha no meu perfil sobre isso e falo um pouco disso no meu curso de strain, porque eu abordo um pouco do strain do átrio esquerdo, mas você tem patologias que pegam o átrio como patologia primária. Na maior parte dos casos, o átrio ele vai ser, na diastologia, um reflexo, a febre da doença de disfunção diastólica, né, e de outras patologias que acometem o átrio. Então, o strain não serve para essa finalidade, o strain do átrio esquerdo. Não serve. Tem estudos vou melhorar a minha fala. Atualmente, o strain não tem aplicação para isto, mas ele pode contribuir com doenças que têm também vamos dizer, acometimento do músculo, tanto ventricular como do músculo atrial, como, por exemplo, um tema que eu tenho adorado, que é a amiloidose cardíaca. A amiloidose, ela infiltra tudo, inclusive o átrio. Então, o átrio, ele é insuficiente. O átrio tem disfunção, não tem disfunção de conduto, mas tem falha de bomba. E além disso, mesmo sem fibrilação atrial, não sei se vocês têm esse conceito, mesmo sem fibrilação atrial, o átrio acaba tendo trombose. Você gera AVC, mesmo sem desenvolver fibrilação cardiogênico atrial, sem você ter necessariamente fibrilação atrial. Então, o strain do átrio esquerdo ele serve para você diagnosticar a doença do átrio esquerdo. Mas o átrio esquerdo, no nosso conceito de diastologia, ele é reflexo da doença do miocárdio do ventrículo esquerdo. Então, você não pode atribuir, eu já ouvi até, eu acho que o Dr. Morcerf conversou comigo sobre isso, né? É o cachorro que balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro, né? Então, né, o átrio, ele é refém do ventrículo. Então, ele responde às alterações do ventrículo e não vai causar disfunção diastólica. E não, até o momento, eu não tenho dados para te passar uma forma de usar o átrio esquerdo, o strain do átrio esquerdo, para te ajudar a diagnosticar a elevação das pressões de enchimento. Mas seria ótimo se tivesse, particularmente para isso que está todo mundo batendo a tecla em cima, na função no grau indeterminado da disfunção diastólica. O grau indeterminado, eu estou percebendo que está sendo a febre aí para o pessoal, deve ter tido uma salva aí de graus indeterminados, mas o que eu vou sugerir é, tenta dar uma revisada no exame, procure determinantes. Determinantes vão ter, eu né? nunca coloco indeterminado, grau, né? morro de medo de botar indeterminado. Pode pôr, tá lá previsto, não tem nenhum crime nisso. Agora, esforce-se para não cair lá. Né? Alguém mais quer perguntar? Nós já estamos encerrando a nossa noite.
Quero dizer que são inúmeros os elogios. Nós tivemos 76 participantes no máximo, foi excelente. Ainda estamos com 53 pessoas aqui, sedentas, ávidas por conhecimento. Isso é muito legal, viu? Que bom. Mais alguém quer perguntar para nós encerrarmos? O Carlos colocou aqui que tinha mandado uma pergunta diretamente para o doutor Antônio. Carlos, já foi respondido? Porque eu não consigo visualizar a sua doutora, pergunta. era sobre padrão indeterminado. Era mais ou menos o que já explicou mais cedo. Ah, tá certo. Tá bom. Então, como não tem mais nenhuma pergunta, creio eu só quero agradecer a adesão dos residentes, dos nossos mestres, dos nossos clínicos, tiveram vários clínicos, e principalmente a sua disponibilidade, solicitude, você nem vacilou. Mal eu perguntei a você, você se empolgou igual ou mais que eu, né? Então, juntou a sua empolgação com a minha, deu essa noite gostosa que nós estamos finalizando agora. Muito obrigada. Quem quiser perpassar pelo Instagram dele, é um contínuo de aprendizado. Ele vai postando passo a passo e você vai entendendo vários pontos, principalmente relacionados ao Strain, de forma muito didática, além desses dois cursos, né? O de Strain, que ele já tem liberado, e o de som diastólica, que ele vai ainda concluir, não é isso, Calvilho? Exato. Aí eu pedi, lá no meu, tanto no Instagram como no site, vocês vão ter acesso a um formularinho de cadastro também. Quem tiver interesse agora em alguma coisa, eu estou deixando tudo aberto, né? E, na verdade, semana que vem eu vou mudar, eu vou subir valores, porque eu vou lançar, eu faço lançamentos, né? E eu vou mudar essa estratégia lá na frente para poder ter mais tempo, porque lançamento também é bastante complicado. Mas o que eu recomendo a todo mundo, para a gente manter uma comunicação, é que faça um cadastrinho. Ali tem no meu próprio, na minha bio, tem um linkzinho para você se cadastrar, só colocar o e-mail, e vai chegar até vocês informações sobre tudo que eu estou fazendo, e o Instagram é a melhor forma de comunicação. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode me mandar. Pelo nível das discussões aqui, 90% eu não vou conseguir resolver, né? Porque não vai dar, não dá. Vocês são exatamente aquela área que ninguém resolve. Vocês estão acostumados a ir em hospital universitário com bastante staff, você tem uma dúvida, leva para um, leva para outro, vocês sabem que ninguém vai resolver. Ninguém vai falar, são linhas do conhecimento, e é ótimo que vocês estejam nessa fronteira. Significa que vocês se aprofundaram bastante, e isso é muito bom, é ótimo. A cardiologia brasileira, eu acho que ela é espetacular, né? Tem duas coisas que eu gosto muito dos nossos médicos brasileiros. Eu valorizo a medicina brasileira, a gente tem diversas falhas, mas principalmente a cardiologia brasileira e os pediatras brasileiros, eu acho que são as categorias assim que eu acho mais avançadas como corporação, como divulgação de conhecimento e formação, qualidade de formação, os verdadeiramente formados. Então eu fico muito feliz quando eu vejo essa sagacidade de chegar nos limites aí da avaliação da função diastólica. E função diastólica é a parte mais difícil da medicina, da cardiologia. A cardiologia, né, em especial, eu acho a parte mais difícil, e eu fico muito contente de ver que o pessoal realmente mergulha, vai de cabeça nisso, e isso mesmo. Viu que a função diastólica é indeterminada? Vai atrás, mas se você fez uma boa avaliação e parou lá, é isso. Ninguém vai te criticar. Pois aqui a gente encerra. Muito obrigada. Nada teria o brilho sem a sua solicitude e sem a presença de cada um. Aguardem as próximas edições, que vão ser deste nível para mais. E muito obrigada. Um beijo em cada um. Boa noite. E vamos que vamos na função diastólica. A partir de hoje, não tem mais mesmice, nem ostracismo, nem marasmo nos nossos laudos. Nós vamos, como eu e o Calvilho conversamos, fazer uma coisa artesanal, com amor, confeccionar como obra de arte os nossos laudos. Muito obrigada aos residentes, vocês foram essenciais, e a cada colega aqui presente. Muito obrigada, boa noite. Se vocês abrissem as telas para a gente bater uma foto...
Vamos lá, abrir as telas. São 3 telas, pelo menos estão aparecendo aqui, para a gente documentar. Nós ainda temos 35 pessoas aqui. Isso. Abram as telas aí para a gente até aproveitar e ver as carinhas. Bora, Calvilhão. Já comecei a academia aqui assistindo tua aula, viu? Isso aí, faz box. Mais alguém quer abrir? Se não, tirei a primeira. Espera aí que eu vou fazer mais uma com outro grupo. Meu fotógrafo... Doutora, a senhora nem avisa. Por quê? Você queria se ajeitar? Pode se ajeitar, vai lá. Estamos com a segunda turma aqui já. Luiz Wilson, aparece aí, querido. Isso, Luiz Wilson. Pronto, vai, mais gente. Pronto, mais uma. Eu vou para a primeira tela para ver se tem mais gente aparecendo. É tão gostoso isso, foi tão bom, estou tão satisfeita. Isso, agora tem mais gente. Pronto, a última foto. Pronto, valeu. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, foi ótimo. Boa noite, pessoal. Até Boa mais. noite, excelente.